A paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor, toda bênção e prosperidade, amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, consagra nosso tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, obrigada por tudo. Senhor, apresentamos tudo que temos e somos a Ti. Também apresentamos esse tempo de oração que consagramos para Ti. Cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, Senhor. Bendiz, Senhor, abençoa com graça e favor e unção sobre esse tempo de oração. Que tudo aqui, Senhor, seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Hoje mais um dia, nós estamos muito felizes, né? Cada vez que a gente deixa um vídeo gravado é uma glória. É uma felicidade, é uma alegria. Realmente tem coisas que o Espírito Santo de Deus ele nos apresenta para nos agraciar, né? Para nos deixar felizes. E esse tempo, esses vídeos que eu tenho deixado aqui, realmente tem sido para alegria e para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Hoje nós vamos falar, né? Quando Deus usa uma pessoa que é mais improvável possível, né? Para nos abençoar. E nós vamos ver isso através da palavra de Deus. Hoje nós temos um testemunho também. Então, tá lá, livro de Jó 42, né? Vamos ler a partir do 7, que diz assim: Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, e Bildade, o suíta, o Sofar, Natita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Glória a Deus, aleluia. Tremenda essa passagem, né? Todo o livro de Jó é tão lindo. A palavra de Deus diz, né, que Deus chama os amigos de Jó, que foram visitar Jó num contexto de perda, perdeu tudo e ainda perdeu a saúde, né? Estava muito doente. Os amigos foram visitar. Quando chegaram lá, né, começaram a falar muitas coisas para Jó e entristeceram mais Jó, né? E ali, naquele contexto tudo, no final de tudo, Deus chama esses amigos e Deus diz: olha, o negócio é o seguinte, vocês não falaram de mim o que meu servo Jó falou. Então é o seguinte, eu só vou aceitar a oração que o meu servo Jó fizer, que ele vai fazer por vocês. Tipo como se Deus falasse mais ou menos isso, né? Que Deus estava reprovando eles. E para Deus poder aceitá-los, né? Quem iria orar era Jó. Mais ou menos isso, a gente está falando ali por cima para ter um apanhado dessa história, né? Então a palavra de Deus diz, né, que quando aqueles amigos falaram de Deus, Jó chega, né, e fala muitas coisas mais lindas, né? Aquelas coisas que agradaram o coração de Deus, e os amigos não falaram nada que agradasse a Deus. Então o Senhor diz, né, olha, o meu servo Jó. Para Jó sim eu vou aceitar. Então ele diz, o meu servo Jó. Deus olha para Jó e diz, não deixou de me adorar, não deixou, né, não murmurou contra mim, não deixou de reconhecer quem eu sou, continuou fiel. Então Jó, ele tinha perdido tudo, na miséria, na pobreza, estava sem nada, humilhado, desprezado, numa depressão daquela, né? Mas Deus olha para Jó e diz, meu servo Jó. Aí ele diz, meu servo Jó orará por vós, porque somente a ele aceitarei, né? Quer dizer, Jó perdeu tudo, menos a condição de servo de Deus, né? Então, o servo de quem o Senhor escolhe, né? Todo servo, ele é servo daquele que escolhe ele.
Então, a palavra de Deus diz, né, que Deus olha e diz, é meu servo, né? Então, Deus fala, o meu servo, um sentimento de propriedade, é dele, né? É minha propriedade, é minha posse. Então, é como se Deus dissesse, né, continua sendo meu, ainda me serve, ainda me busca, né? Ainda ouve o que eu falo, ainda mantém um temor, mantém a dignidade. Então é como se Deus dissesse, é meu servo, continua na condição do meu servo, né? Então não podia fazer nada por ninguém, mas o Senhor dizia para ele, pode me servir sem nada, pode servir sem fazer nada, porque igual eu vou aceitar a tua face, tu não precisa apresentar nada, não precisa dar nada, não precisa ser rico, não precisa estar com a saúde em plena, tu não precisa estar com a casa cheia, tu não precisa ser a pessoa mais influente, tu não precisa ser o mais rico como tu eras. Para mim, tu pode ser somente tu, somente a essência. Deus diz, vem porque tu pode sim ser meu servo. Não tinha nada para dar, mas ele era ainda considerado servo do Senhor. Glória a Deus. Então, eu quero testemunhar, né? Toda essa passagem me veio justamente por conta de uma experiência que eu tive. Foi algo assim que mexeu muito comigo e que Deus falou assim tão fortemente com a minha vida, que eu estava passando na rua e uma pessoa me parou e pediu dinheiro, né? Ela me disse, não tens um dinheiro para me dar, né? Aquele jeitinho que eles pedem, cada um do seu jeitinho. E eu assim nas pressas, né, quando eu fui abrir assim a minha carteirinha ali, aí enquanto eu estava abrindo, essa pessoa assim começou a agradecer, muito obrigada, que generosidade, muito obrigada, né? E aquele agradecimento assim que me constrangeu, né? Parei as minhas correrias tudo e fui olhar para a pessoa, né? Porque a gente tá nas correrias, a gente não olha quem tá falando, a gente corre porque tem horário que tem que ir lá, que tem que vir cá. E aí eu parei tudo com aquele agradecimento, aquele coração, sabe? Era tanta expressão de agradecimento, muito obrigada. Daí eu olhei assim para o rosto dele, né? E muito obrigada, né? Enquanto eu entreguei aquele dinheiro, que eram R$2, né? Eu peguei e entreguei aquele dinheiro, aí ele disse que Deus te abençoe, que Deus te dê em dobro. Aí eu sei que eu sorri para ele, né? Abençoei ele também, eu recebo essa bênção. Eu disse, eu recebo essa bênção, né? Deus te abençoe. E ali eu falei de Jesus para ele e depois eu saí, né? E quando eu dei as costas, assim, me deu aquele aperto no coração, né? Me deu tipo como se fosse um remorso, assim, mais ou menos isso, né? Aquele peso bem dado no coração. E daí eu disse assim, Senhor, Deus me dê em dobro, Senhor, como eu dei pouco. Aí começou a me dar uma dor no coração do pouco que eu tinha dado, sabe? Quando tu vê assim, que tu diz assim, poxa vida, não dei quase nada, essa pessoa agradecendo, achando que era muito. Eu disse, Senhor, pensa se Deus fosse me dar o dobro, eu não dei nada, Deus não ia me dar nada, eu disse, né? E aquilo foi me pesando, e eu fui andando pela estrada, e aquilo foi me dando uma dor, uma vontade de chorar, né? E aí me veio essa história de Jó. E se essa pessoa fosse que nem Jó, a pessoa que Deus ia usar no meio do nada para me abençoar, se fosse essa pessoa que ia ser usada por Deus para liberar o meu milagre, a minha bênção, a minha graça, a minha resposta de oração, né? Então, tudo aquilo, né? Eu pensei nisso tudo, né? E se essa pessoa fosse usada por Deus, meu Deus, se fosse o canal de Deus, né? Então, muitas vezes nós olhamos, nós pensamos, né? Quem vai me dar a palavra vai ser aquele bonitinho, arrumadinho, gravatadinho, né? Aquela cheirosinha, né? Aquela bonitinha, né? E às vezes, né? Deus usa, como usou Jó, não tá no meio de nada, não é ninguém, todo ferido, todo cheio de chagas, né? Não tava na pobreza, tava na depressão que não tinha mais, uma tristeza que tava de amargar, né? E Deus olha e diz, meu servo, esse eu vou aceitar a face, né? Então muitas vezes nós estamos achando que Deus vai usar essas pessoas, toda arrumadinha, tudo bonitinho, tudo
certinho, vida, né? Batatinha, quando nasce, tudo certinho. E às vezes Deus nos surpreende, porque Deus vai usar uma pessoa tão improvável que a gente acha assim, não, essa pessoa que não, né? Mas Deus usa, né? Então, nessa forma em que nós olhamos, né, para Jó. Então, essa palavra, quando eu recebi dessa pessoa, né, Deus te abençoe, Deus te dê em dobro. Então, quando ele falou aquilo assim, foi um choque para mim. Então, quer dizer, essa pessoa ela não tinha nada que me dar e ela faz o que? Ela me dá bênção. Que valor, né? Tem grande valor, muito mais valor do que todo o dinheiro do mundo. Então aquela pessoa, ela me dá uma bênção, ela ordena a bênção, ela é canal de bênção, Deus te abençoe, Deus te dê em dobro, né? Então a partir dali eu disse, Senhor, nunca mais, Senhor, eu quero dar pouco, posso dar pouco por não ter o que dar, mas não quero dar pouco ao ponto de eu achar que eu não vou dar por conta de alguma coisa, que eu pense em alguma coisa com relação que não vai usar, ou vai usar para outra coisa, né? Então eu disse, ai meu Deus, uma dor no coração, né? E me veio exatamente essa palavra de Jó no meio do nada, sem nada, não era ninguém, né? Humilhado, depressivo, todo doente, ali jogado no pó, na cinza, né? Sofrido. E Deus usou, Deus olhou e disse, meu servo Jó orará, meu servo Jó eu vou ouvir, meu servo Jó vou ver a face dele. Sim, então que fique nessa palavra para nós aprendermos que toda vez que nós nos dirigimos a qualquer pessoa que estiver numa condição onde nós achamos, né, uma situação tão difícil, às vezes perdido, às vezes que não tem nem nada para fazer, nem nada para dar, nem expectativa de vida, às vezes a gente sabe que muitas pessoas não têm, mas nós não podemos esquecer como é que Deus, ele escolhe o seu servo, né? Não importa como esteja, para ele é sempre servo. Se passou por um momento difícil, continua sendo servo, né? Se perdeu tudo, continua sendo servo. Se está doente, continua sendo servo. Se não está num dia muito bom, continua sendo servo. Se está na depressão, continua sendo servo. Deus olha e diz, é meu servo. Eu sei o que eu botei dentro dele. Eu sei que esse daí, ele vai dar a volta por cima. Eu sei que é com a minha bênção que tudo mudará na vida dele. E foi assim que aconteceu com a vida de Jó. Tudo mudou. A palavra de Deus diz que ele teve o dobro do que ele tinha antes. Então, que sejamos nós, né? Que nem Jó, aprender a se deixar usar por qualquer motivo, por qualquer fase que nós estejamos passando. E que sejamos como aquele homem que estava sentado à beira do caminho, sendo um canal de bênção, não importando a circunstância em que estiver. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Posso orar por você? Aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigada por essa palavra nos enche de fé, de coragem, de paz, de ânimo, de amor. Senhor, enche os nossos corações de amor. Queremos ser nós os abençoadores, queremos ser nós, Senhor, os que vão cobrir, Senhor, os desnudados. Queremos ser nós a orar, a clamar pelos que precisam, Senhor. Queremos ser nós, Senhor. Queremos ser Jó, Senhor, os teus servos Jó, que tu te agrada, Senhor. Queremos ser o servo Jó, Senhor, como Jó que foi para o Senhor, que o coração do Senhor ardia por ele, jamais deixou, continuava chamando o meu servo Jó, meu servo Jó. Senhor, chama-nos, Senhor, pelo nosso nome, nos chama para ti como uma propriedade, meu Deus querido, como uma posse tua. Queremos ser teu, meu Deus, ser chamados os filhos do Senhor, os servos do Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Senhor, queremos ser canal de bênção, queremos ser canal, Senhor, meu Deus, para abençoar, sementeiras, Senhor, sejam nas nossas mãos, Senhor. A tua palavra diz, o pão é para o que come, mas a semente para o que semeia, que possamos ser nós, Senhor, a lançar nossa semente, Senhor, em terras, Senhor, de bênção, de graça, de favor e de milagre, em nome de Jesus, que sejamos nós, Senhor, a lançarmos as sementes do Evangelho, Senhor, e que possa frutificar, florescer
e dá muitos frutos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Eis-nos aqui, Senhor, teus servos, para todos sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sê tu uma bênção, meu irmão. Vai entregando, vai abençoando. Os caminhos onde passar, abençoa. A quem encontrar, abençoa. Sê tu uma bênção. Sê tu aquele que o Senhor vai olhar e vai dizer, é meu servo. Esse eu aceito a face. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz.